Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de estudo. Serei o vosso docente a guiar esta explanação. Hoje vamos mergulhar, com todo o rigor académico exigido, no tema 9 do nosso manual. O nosso foco será exclusivo e incidirá sobre a unidade 9.1, análise de metas e restrições de negócios. Peço a vossa total atenção, pois, acreditem, os conceitos que vamos explorar hoje são o alicerce fundamental para tudo o que se segue na vossa formação. Para estruturar a nossa aprendizagem de forma clara, dividimos esta aula em 6 módulos essenciais. Começamos com a introdução e objetivos, passando depois para a definição de regras e a modelagem de negócios. De seguida, analisaremos as taxonomias de Shaw e Pound, bem como as categorias propostas por Morgan, terminando com a taxonomia principal e um sumário de toda a matéria. Damos, assim, início ao nosso primeiro módulo, Introdução e Objetivos. Pensem no contexto empresarial de hoje. A tecnologia da informação já não é apenas aquele suporte técnico que fica nos bastidores, certo? Ela abrange soluções vitais para os setores estratégico, organizacional e administrativo de uma empresa. Na verdade, é de extrema importância para manter e apoiar o crescimento de qualquer negócio moderno. Mas atenção, a tecnologia por si só não faz milagres. Analisar de forma criteriosa os objetivos de negócio é o primeiro passo e um passo absolutamente crucial para garantir o sucesso de qualquer projeto. Sem sabermos para onde vamos, nenhuma ferramenta informática nos salvará. Avançamos agora para o nosso segundo módulo, a definição de regras. Nas últimas décadas, notou-se que o termo regras de negócio ganhou uma popularidade imensa na área de TI. E faz sentido, porque, como Bajek e CRISPR notaram em 2005, uma abordagem orientada a regras torna as aplicações muito mais flexíveis e abertas a modificações. Mas aqui reside um paradoxo muito interessante. Ainda não existe uma definição académica única, perfeitamente clara e objetiva sobre o tema. É curioso, não é? Como refere Morgan em 2002, este é um termo que quase todos nós utilizamos no dia-a-dia profissional, mas que muito poucos conseguem de facto definir com precisão rigorosa. Para comatar esta falha de conceptualização, recorremos a Barbara Hall. Em 2002, ela propôs uma definição que nos serve de excelente bússola académica. Hall define as regras de negócio como, e passo a citar, a expressão formal do conhecimento que leva a empresa para a direção desejada. Reparem como esta formulação eleva as regras. Elas deixam de ser meros parâmetros de um sistema e passam a ser os verdadeiros instrumentos que orientam o rumo de toda a corporação. Para consolidar ainda mais este conceito, vejamos a visão de Ross, estabelecida no início dos anos 2000. Ross diz-nos que as regras são o que guia os colaboradores nas suas operações e decisões do dia-a-dia. Pensem bem nisto. Sem estas regras estruturadas, todas as decisões teriam de se basear pura e simplesmente na intuição momentânea de cada colaborador. E qual seria o resultado? Uma produção de resultados totalmente inconsistentes. Portanto, as regras representam a verdadeira base do conhecimento do negócio e, um detalhe importantíssimo, devem ser obrigatoriamente definidas pelas pessoas que estão efetivamente envolvidas nesse mesmo negócio e não por elementos técnicos externos. Com esta base teórica bem estabelecida, entramos no nosso terceiro módulo, a modelagem de negócios. Então, como é que capturamos e representamos estas regras na prática? Através da modelagem de negócios. Segundo Kovacic, em 2004, a modelagem é essencialmente uma visão simplificada dos processos de uma empresa. O grande mérito de um modelo é que ele enfatiza apenas os aspectos mais importantes de um determinado contexto, deixando deliberadamente de lado todos aqueles detalhes irrelevantes que só causam ruído analítico. É assim que conseguimos ver com total clareza como os vários componentes da organização se relacionam uns com os outros. E há vantagens muito tangíveis na adoção destes modelos, tal como nos demonstram Erickson e Penker. Primeiro, os modelos possibilitam uma melhoria tremenda no entendimento do negócio como um todo e facilitam imenso a comunicação entre as várias equipas. Mostram-nos uma imagem clara da situação atual da empresa. Além disso, identificam as partes que são verdadeiramente cruciais para a operação, permitindo que tarefas de menor importância possam ser delegadas a terceiros de forma segura. Por fim, e isto é vital para nós em tecnologias de informação, servem como uma base sólida, o alicerce insubstituível para a criação de qualquer sistema de informação funcional. Passamos agora à segunda metade da nossa explanação, iniciando o quarto módulo, a taxonomia de Shaw e Pound. Como a academia não apresenta uma única norma universal, é crucial estudarmos como diferentes autores classificam estas regras. Comecemos com o modelo de Shaw e Pound, de 1999, que as divide em 4 tipos distintos. Primeiro, temos as regras estruturais, que especificam detalhes e definições estáticas do contexto. Por exemplo, estabelecer o que significa na prática ser um cliente ouro.
Depois, as regras derivativas, que são obtidas a partir de outros factos, através de cálculo matemático ou diferença lógica, como somar o valor de vários itens e deduzir os descontos aplicáveis. Em terceiro, as regras restritivas, que impõem as condições obrigatórias para que uma operação avance. Por exemplo, determinar que um desconto acima de 10% exige a autorização formal de um superior. E, finalmente, as regras eventuais, que possuem indicativos de tempo ou de quantidade para despontar um facto, como bloquear automaticamente um sistema ao fim de 3 tentativas falhadas de acesso. Concluída esta classificação, vamos introduzir uma perspectiva alternativa no nosso quinto módulo, as categorias segundo Morgan. Em contraste com o modelo anterior, Morgan, em 2002, propôs uma abordagem ligeiramente diferente, simplificada em 3 categorias principais. Ele apresenta-nos, em primeiro lugar, as regras estruturas, que descrevem os relacionamentos lógicos e as restrições entre os vários elementos do modelo. Pensem, por exemplo, na regra imperativa de que um pedido preenchido deve ser sempre associado a um funcionário empacotador específico. De seguida, temos as regras de comportamento, que definem as ações dinâmicas a tomar consoante uma determinada situação ou mudança de estado, como encaminhar imediatamente um pedido marcado como urgente para a expedição. Por último, as regras de definição, que providenciam o significado rigoroso de um termo ou seu relacionamento quantitativo. Por exemplo, a regra que estipula que o valor total de um pedido é igual ao valor dos itens somado aos respectivos impostos. Chegamos assim ao nosso sexto e último módulo, a taxonomia principal e o sumário da matéria. A estrutura de classificação que a vasta maioria dos autores de referência, como Rey, Healy, Ross e Santos, considera como a mais sólida e utilizada, é a que vemos estruturada na tabela em ecrã, com base nos estudos de Zambiasi. Esta taxonomia divide as regras em 4 pilares fundamentais: termos, factos, restrições e derivações. A compreensão profunda desta matriz é absolutamente indispensável para a vossa formação. Vamos dissecar cada um destes 4 componentes para garantir que tudo fica claro. O primeiro pilar são os termos. Podemos pensar neles como o vocabulário base, o glossário fundacional do nosso negócio. São, basicamente, as expressões precisas que definem o que são e o que representam os elementos utilizados nas nossas regras. Um termo bem formulado elimina qualquer ambiguidade da operação. Quando a organização diz cliente ouro, todos os departamentos têm de saber exatamente e sem margem para interpretações duvidosas o que esse termo significa tecnicamente. O segundo pilar corresponde aos factos. Voltando à nossa analogia linguística, se os termos são as palavras isoladas do nosso vocabulário, os factos são a sintaxe, as frases com significado que construímos com elas. Consistem na composição lógica de vários termos para formar declarações que demonstram a importância de algo para a empresa. É através dos factos que fazemos as ligações cruciais, como, por exemplo, associar formalmente aquele cliente ouro ao direito inalienável a um serviço de atendimento prioritário. Avançamos para o terceiro pilar, as restrições. No ambiente organizacional gerido pelo rigor, as operações não podem simplesmente acontecer de forma descontrolada. As restrições são as pré-condições mandatórias, os requisitos estritos que precisam imperativamente de ser atendidos para que uma determinada ação possa ser realizada e validada pelo sistema. O exemplo mais clássico e fácil de compreender é a necessidade absoluta de o sistema validar o limite de um cartão de crédito junto da operadora antes de se poder concluir a faturação de uma venda. Por fim, o quarto elemento estrutural, as derivações. Estas tratam-se simplesmente da obtenção dedutiva de novas regras a partir daquelas que já existem e que já estão consolidadas na base de conhecimento da organização. E com isto atingimos o sumário da nossa unidade 9.1. O que devemos reter como ensinamento central? Que a estratégia e as metas de negócio estão, na verdade, estreita e indissociavelmente interligadas. As metas definem de forma muito objetiva as necessidades que a empresa precisa de suprir. A estratégia, por sua vez, desenha as fronteiras e fornece os limites rigorosos dentro dos quais vamos operar para alcançar essas metas. E, claro, a governar toda esta dinâmica, impõe-se sempre as restrições próprias do negócio que estamos a analisar. Para garantir que consolidam devidamente a matéria que acabamos de lecionar, deixo-vos a questão de autoavaliação presente no vosso manual. Diferenciem regras de negócio, segundo as perspectivas de Selvitt, de 1991, e de Hay e Healy, do ano 2000. Peço que revejam os vossos apontamentos e estruturem a vossa resposta com rigor académico, refletindo sobre como Selvitt se foca predominantemente no impacto prático destas regras na qualidade do sistema, enquanto a dupla Hay-Healy adota uma visão mais focada na própria estrutura declarativa e formal da sua composição.
E para encerrarmos formalmente a nossa sessão, deixo-vos um desafio académico de reflexão superior. Convido-vos a pensar para além da bibliografia de base. De que modo é que a categorização estrita e formal destas regras de negócio, pensadas e estruturadas nos anos 90 e 2000, como hoje vimos, poderá necessitar de adaptação para suportar as variáveis dos mercados modernos, que, como bem sabemos, são pautadas por uma extrema volatilidade e imprevisibilidade. Esta é uma questão em aberto, desenhada para explorarem nos vossos momentos de estudo independente. Agradeço profundamente a vossa atenção e o vosso foco durante esta aula. Bons estudos e até à nossa próxima explanação.